nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez estamos aqui no debate final. Nós não voltaremos a falar sobre esse tema, né? Entre a Red Pill e o nosso amigo gordo careca, o Vitor, do canal Psicoeducação. Ele entrou em contato que ele queria, ele é psicólogo, ele queria entender como funciona a mente de MGTOW. Ele me pediu, Knut, eu quero conversar com o MGTOW. Você tem algum MGTOW para conversar comigo? Eu falei, não tenho não, tenho vários. Então, se você quiser entrar nesse debate aqui, para fazer a sua inserção, é só entrar aqui no link, né? Você dá a sua inserção, você faz uma pergunta para o Vitor, ou ele faz uma pergunta para você. E nós entramos em contato aqui com o nosso amigo Beta Surista. Beta Surista, você está ao vivo aí? Alô? Tô sim. Tô sim. Então, amigos, eu fiz uma postagem no Twitter falando assim, que era a seguinte, você acredita que o ódio, o ressentimento, o rancor em relação ao sexo oposto pode ser justificado? E aí você, através dessa declaração, falou que se habilitava a debater esse tema. Fala pra gente, qual é a sua posição, amigo? Cara, eu acho que esse rótulo de misógino é um rótulo muito pesado, né? Eu achei a proposta do amigo aí, psicoeducação, um pouco capciosa, né? Ah, vai chegar um cara todo alucinado, babando, misógino, então aqui eu já tenho as minhas respostas prontas. E a minha proposta não é nada disso, não. É conversar de boa o assunto. Se for o caso, eu posso rever a posição, ou de repente posso convencer os outros de algum ponto. É uma coisa dialógica, cara. Não tem essa histeria, não. Mas qual é a sua posição acerca do tema sexo oposto, amigo? Peraí, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Não é histeria. A misoginia é um conceito descritivo. O que é a misoginia? Para além da adjetivação que as feministas fazem com qualquer homem, né? Principalmente as feminazes. A misoginia é aquela pessoa que ela tem profundo ressentimento na relação com a mulher, tem dificuldade de relacionar com a mulher e porventura não quer, optou em não envolver, tem até um ranço, né? Um ranço da figura do feminino. Agora, e se isso aí, né, todo esse conjunto aí de significados que eu coloquei, se isso se encaixa à sua perspectiva, você pode adotar muito bem o conceito sem problema nenhum, sem histeria nenhuma. Não é histeria, entendeu? Sim. O Lucas do Vexares falou assim, ou careca ou gordo, escolha um. Qual você escolhe, Vitor? Ser careca ou ser gordo? Pode ser, sei lá, o gordo careca, o careca gordo. Tem que escolher um? Então vai lá, gordão, gordão. Eu fui primeiro gordo antes de ser careca. Então, eu sou gordo. Sim, sim. Então, o Beto Sulista, você é MGTOW? Não, cara, como eu te falei, eu não sou MTGO. Não adotei esse rótulo para mim. Inclusive, eu tenho relacionamentos com mulheres, não tem problema nenhum. Mas aqui, pela proposta que você colocou, eu acho que é mais no sentido assim, de ter empatia com quem eventualmente seja misógino ou tenha episódios de misoginia ao longo da sua história de vida. E a questão do termo misoginia, realmente, eu pesquisei um pouquinho, ela remonta à Grécia. Existe toda a história da misoginia, muitos filósofos importantes e muitas culturas também, até indígenas, fala até da bacia amazônica, de vários lugares ao longo da história, tiveram uma postura que pode ser considerada misógina. O problema desse termo hoje é que, como a gente sabe que as redes sociais estão contaminadas desse pessoal, da lacração, do identitarismo, é muita queimação de filme alguém chegar e falar assim, não, eu sou misógino e foda-se, não sei o quê. Então, se é isso que estava esperando, não é isso que vai ter, que inclusive isso até, se tiver algum promotor aí inspirado, promotor de justiça, isso pode até ser criminalizado, entendeu? Então, assim, a questão é debater o conceito, debater os prós e contras, é uma discussão intelectual conceitual. Eu não quero ser psicologizado pelo Vitor, como foi o nosso outro colega lá, eu não sei se essa é a expectativa deles, não vai rolar. Não, mas você acredita que o rancor, o ressentimento de uma pessoa pelo sexo oposto pode ser compreensível na sua visão? Eu acho que pode ser compreensível, assim como até fobias de vários tipos podem ser compreensíveis. Deixa eu fazer uma pergunta para o Vitor. Vitor, você gosta de cães, de cachorro? Gosto. Apesar de eu ter gatos. Mas eu não tenho cães por causa da questão do apartamento, que o apartamento é muito pequeno.
Aí se ter cachorro aqui, o apartamento vai ficar com cheiro de hortifruti granjeiro, entendeu? Mas eu gosto de todos os pets, né? Menos peixe, né? Acho que tem gente que gosta daqueles peixinhos, aquário, chama aquele de pet. Eu não consigo aceitar porque você não tem interação nenhuma, né? Mas gosto de cães, qual o problema? Onde que isso vai Então, encaixar aí com a nossa... eu já tive uma gata, né? Dela faleceu, foi bem triste e tal. Mas eu nunca tive cães. Meus pais nunca foram muito chegados em pet. Mas assim, eu simpatizo com a grande maioria dos cães. Eu sei que o Pinute também gosta bastante. Mas tem um tipo de cão que eu não vou com a cara mesmo, por razões, sejam elas racionais ou irracionais, que é o pitbull. Você curte o pitbull? Cara, eu já tive um pitbull. Não porque eu tava na hype, mas sim porque tava um amigo meu tinha, né, uma ninhada, né, a fêmea dele cruzou, inclusive com um vira-lata, né? E ele tinha conseguido despachar os filhotes para todo um monte de gente. Só ficou faltando um. Aí na época eu morava numa casa, né, com quintal, tudo mais. Ah, não traz ele para cá. Tanto é que assim, eu não sou a hype do pitbull nunca bateu em mim, que eu nem quis fazer aquelas cirurgias loucas lá na orelha, deixei ele crescer com a orelha normal, sem, sabe? Eu sempre fui contra esse negócio de ter que mutilar o animal, você entende? Para ele ficar ali parecendo cara de bad boy, entendeu? Tá sempre, sacou? Mas é isso. Eu tô gostando de ver aí a intervenção. Eu quero ver onde isso vai chegar. Manda abraço. Perfeito, perfeito. Você consideraria, se uma pessoa aparecesse na mídia e falasse assim: olha, eu não tenho nada contra os cães, mas pitbull é uma coisa que eu não consigo engolir. Você conseguiria ter empatia com essa pessoa, dado o histórico envolvendo pitbulls, ataques a bebês e coisas do tipo? Ué, sem problema, cara. Eu acho que nesse exemplo aí, né, a pessoa ela acabou, né, se contaminando demais com tabloide, de modo que ela criou uma concepção meio que distorcida da raça, né? Eu sei que o pitbull ele realmente não gosta muito de criança, né? Ele pode até ser aqueles pitbull mais manso, castrado e tudo mais, ele sempre meio que dá uma estranhada com criança, não gosta. Mas, enfim, não tem problema. Se a pessoa ela tiver ali arraigada de preconceitos em relação ao cão, tudo é conversado, né? A gente pode propor uma desmistificação, né? Não tem muito problema com isso. Então, mas você não consegue vislumbrar que exista algum elemento atávico genético na concepção da raça Pitbull? É só como ele é criado, isso já define tudo. Pois é, tem esse lance aí com a criança, né? Aí é óbvio que isso aí ela pode trazer complicações, transtornos, acidentes, né? E sim, tem essa questão genética aí no Pitbull também. Tanto é que o Pitbull ele não é um cachorro mesmo assim. A visão que eu tenho do Pitbull, para mim, é cão de quintal, cão para vigiar quintal. Né? Não é aquele cãozinho pet amoroso, né? Eu fico vendo, às vezes, as pessoas fazer isso, tentar dar essa aura, né, terna para o Pitbull, e são essas pessoas que acabam acreditando demais, confiando demais, que são os que protagonizam os acidentes, né? Muito bem. Então, aqui, ó, só para dar uma elucidada aqui na pesquisa rápida de Wikipédia, eu li o Wikipédia em inglês também, mas eu acho em português ela tá boa. O misógino, ele está na companhia de seguintes filósofos ocidentais, tá? Que foram acusados de serem misóginos: Aristóteles, Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, Freud, Weininger, Spengler e John Lucas, que eu não conheço. Mas, É muito bom. então, eu já tinha reparado em escritos sobre o Schopenhauer e tal, antigamente isso tinha me causado um certo espanto, que ele realmente tinha uma postura misógina mesmo. Ele realmente tinha abertamente, porque na época dele também não tinha problema você emitir opiniões polêmicas, né? Uhum. E eu acho assim, será que o homem mediano não pode desconfiar, pelo menos, ficar com uma sombra de dúvida
que se tantos pensadores que estão entre os maiores gênios da humanidade e que refletiram por tanto tempo e leram tanto, estavam preocupadas com a repercussão do seu pensamento, dos seus escritos, se eles defenderam publicamente certo tipo de posição, será que não existe algum ponto aí? É a dúvida que fica. E com relação a isso, eu penso que está mais num eixo de construção subjetiva. O fato deles serem misóginos não está necessariamente inserida na filosofia, na contribuição para o universo da filosofia, no universo do pensamento que eles deram, né? E sim, gênios podem estar errados também em relação a algumas questões no mundo, né? Por exemplo, não tem até o próprio Olavo de Carvalho, é gênio. É gênio. Eu acho o Olavo um gênio. Apesar dele estar totalmente tomado por uma visão turva do governo e da realidade brasileira, o panorama Brasil, ele é um cara que, bom, sei lá, a teoria dos 4 discursos, por exemplo, é algo genial. As 12 camadas da personalidade também parece que é algo bastante interessante. Mas olha pra você ver, o cara defende o Bolsonaro, porra. Então, assim, gênios erram. Gênios são pessoas que são pessoas comuns, eles só tiveram uma visão mais ampla daquilo ali, daquele, né, o exame filosófico que eles fizeram. Certamente isso aí é onde tem a visão mais cristalina deles. Mas sim, pode ter aquela região cinzenta também ali que eles não conseguiram refletir o suficiente, né? Sim. O Lésbico Solteiro, você tá aí, Lésbico Solteiro? Você entrou? Tá aí, amigo? Perdemos o Lésbico Solteiro? Perdemos? Eu tô vendo ele aqui. 1, 2, 3, alô? Inútil. Perdemos o Lésbico Solteiro. O Café Preto, tá aí, Café Preto? Perdemos o Café Preto. Então, Lésbico Solteiro, voltou, Lésbico Solteiro? Dá pra falar alguma coisa? Alô? Perdemos o Lésbico Solteiro. Baker, tá aí, Baker? Tá aí, amigo? Perdemos o Baker. Prossigam com o debate. Bom, então, para prosseguir aqui, só a título de curiosidade, né, um trechinho aqui do Aristóteles, diz assim, Aristóteles acreditava que as mulheres eram inferiores e as descreveu como homens imperfeitos. Em sua obra política, ele afirma, no que diz respeito aos sexos, o macho é por natureza superior e a fêmea inferior. O macho governa e a fêmea se sujeita. Isso aí que o Aristóteles falou tá até certo, cara, de certo modo, né? Na época que ele viveu, né? Dada a forma como os arranjos sociais foram distribuídos, e foi até com o Aristóteles que veio essa questão da definição, né? Porque o Aristóteles também ele era, como é que é o nome daquele profissional aquele tipo Sofista? não, é o cara que dá nome para as paradas. Eu esqueci o nome do. É tipo isso. O Aristóteles, ele que colocou esse negócio de falar, assim, por exemplo, no inglês, né? Male e fêmea é female, né? Que bota aquele prefixo do FE ali, como se fosse o macho inferiorizado. Né? De acordo com a semântica, né, do significado, é como se fosse isso, né? Mas eu acho que ele estava se referindo a essa questão da inferioridade mais pelo fato da questão da carcaça mesmo, da estrutura biológica, que isso aí é uma verdade e negar isso aí não é questão de ser machista ou misógino, é uma questão de você não estar querendo ser científico, racionar cientificamente. Né? A mulher, ela é biologicamente inferior a um homem em questão de força, em questão de resistência, entendeu? E é isso, nesse aspecto aí. Pode prosseguir aí com a... Então tá, daí eu vou agora citar a visão do Islã, que é uma visão, acho que a mais extrema que eu achei, não estou defendendo de maneira alguma, é só a título de curiosidade acrescentar para o debate. O islamismo é uma das religiões mais misóginas do mundo. O Alcorão, assim como os diversos hadices, estabelecem claramente a inferioridade das mulheres, que são consideradas deficientes em inteligência e crença, podendo conduzir facilmente os homens à perdição e constituindo a maioria dos habitantes do inferno.
Um capítulo inteiro ou sura do Alcorão é chamado de Mulheres, An-Nisa. O verso 34 é um versículo-chave na crítica feminista do Islã. O verso afirma: os homens são os protetores ou guardiões das mulheres porque Alá fez uns superiores aos outros e porque eles gastam os seus bens para as manter. As boas mulheres são, portanto, obedientes, guardando o segredo como Alá ordenou que fosse guardado. Aquelas de quem você teme deslealdade, admoestai-as e deixai-as sozinhas nos leitos e batei-lhes. Você quer que eu faça um comentário a respeito disso? Não, só se quiser. Não, então, ok, vamos lá. Discordo brutalmente da doutrina islâmica nisso aí, sacou? Principalmente nessa parte de falar que a mulher é menos inteligente. Isso aí, meu Deus do céu, cara. Tudo bem, né? As maiores contribuições para a ciência, para o universo do saber, do pensamento, foram feitas por homens, por uma mera questão de que também na época era cerceado isso aí para as mulheres, correto? Era cerceado. E de mais a mais, né? Digamos que não é que a mulher ela é menos inteligente para querer expandir, né, a sua mente, expandir o seu horizonte de consciência. A mulher, talvez ela tenha outros interesses que não esses aí, de dar contribuição para a ciência e tudo mais. Você já parou para pensar que a mulher é a responsável pela sua formação enquanto cidadão, cara? Ela é a pessoa que te transforma num bichinho selvagem num ser humano digno aí para enfrentar a sociedade, né? Alfabetização, por exemplo. A alfabetização é hegemonicamente dominada pelas mulheres. Quem que está ensinando beabá ali para o seu filho ou até para você, eu tenho 99% de certeza que foi uma mulher, correto? Ou eu estou errado? Quem te alfabetizou? É bem provável que foi uma mulher, não? Uhum. Então, pô, velho, a mulher, olha isso, assim, eles gostam de depreciar essa questão. Mas a mulher, ela é responsável por transformar pequenas ferinhas em potencial, selvagenzinhos, né? Porque, sobretudo, quando a gente está naquela fase ali que a gente fez a descoberta do eu, né, na primeira infância, ali é um aperrengue dos diabos. A mulher tem que ficar ali corrigindo, usando ali de forma intuitiva, né? Ninguém ensinou isso para ela. Ela praticamente tem ali um pedacinho da teoria do Skinner lá, já de intuição, onde ela aplica ali, né, variação e seleção por consequência, para moldar, a famosa modelagem contínua, e ela vai transformar de um bichinho selvagem num cidadão. Aí eu te pergunto, é menos inteligente? Vem de intuição. Aquela coisa do seio bom, seio ruim da Melanie Klein, aí isso é intuição, porra. A mulher nasceu sabendo essa porcaria. E ao passo que o homem aí, para às vezes saber coisas banais, ele precisa de uma jornada inteira de estudos, correto? Então é isso. Nessa questão eu discordo brutalmente do Islã, né, em relação a isso. Eu também discordo, amigo. Você gosta do Tom Cruise? Assisti um filme dele hoje, cara. E você Assisti um filme dele. sabe qual que é a religião dele? Não. Cientologia. Cientologia. Você sabe quem Cientologia criou? do Tom Hanks também, né? Sim. Não sei. Você sabe, é do John Travolta. Você sabe quem bolou a Cientologia, o escritor que bolou a Cientologia? Não faço a mínima ideia. É o Ron Hubbard. Então, tem uma citação aqui do Ron Hubbard sobre mulher. Uma sociedade em que as mulheres são ensinadas qualquer coisa a mais do que a gestão de uma família, cuidado com os homens e a criação da geração futura é uma sociedade que está fora de seu caminho. O que você acha disso? Eu acho que sim, ele pode até estar certo em um determinado ponto, mas o problema aí, no caso, é a generalização. Por quê? Porque sim, digamos que a mulher tem um interesse em fazer isso. Isso aí é digamos que o lugar de fala, é o ofício clássico da mulher, cuidar da família, estruturar a família, edificar uma família. O que às vezes eu fico, né, chateado até com as feministas, é elas acharem que isso é pequeno.
Cara, cuidar de um lar é totalmente diferente de cuidar de uma casa. Né? Cuidar de um lar é você garantir que aquela morada ela está sob a égide da ética vigente na sociedade, ela está sob a égide da ordem, né? Porque aquilo ali tem que estar organizado, porque senão você vai para uma casa, sei lá, de um cracudo, por exemplo, você não aguenta ficar 5 minutos ali sem enlouquecer, entendeu? Estou falando na casa de um crack house aí, né? Quem já foi adolescente já deve ter ido em algum lugar, né? Sobretudo, que eu fui um adolescente muito do porreta, sacou? Então, a mulher, ela sozinha é responsável por isso, pela culinária, que a culinária é um mundo, mano. A culinária é um mundo, entendeu? É um universo inteiro, sacou? E tudo isso, e olha que tem umas que faz tudo isso e ainda trabalha, brother. Ainda trabalha no sistema aí, né? CLT e tudo mais, né? Por isso que tem até aquele meme lá, né? Do marido lá chegando cansado em casa, né? E ela também chegando cansada, só que ela ainda tá lá fazendo janta, conversando. Aí é um meme apelativo, né? Que ela tá mexendo com a colher numa mão, fazendo a janta, e na outra mão com a vassoura, né? E ele tipo falando assim no balãozinho lá, tô morto de cansada. Ela, eu também, mas ela que tá morta de cansada, sacou? Porque tem todas essas questões aí, mas também o trabalho quando ela quer, né? Porque tem muitas mulheres também que ela já vê a existência, né? Já dá o sentido da vida dela, somente está à frente, gerenciando o lar, mantendo o lar. Que lembre-se, vale a pena frisar, um lar é completamente diferente de uma casa. O lar tá dentro de toda essa estrutura que eu falei aí, que ela é não apenas material, mas também ela é espiritual. Sim. Só um minuto, uma exceção aqui. O Baker, tudo bem? Tá aí, Baker? 1, 2. Perdemos o Baker? Alô, Baker? Tá aí? Perdemos o Baker. O Baker é o Carlos Baker aí, que faz os bolos. Tá aí, lésbico solteiro? Tá conseguindo ouvir agora? Eu te dizendo, qual é a sua opinião acerca, lésbico solteiro, acerca do tema da misoginia? Você acha que a misoginia ela é válida, já foi válida? Acha que qual que deve ser a posição do homem acerca desse tema? Primeiro eu quero parabenizar o Vitor aí. Você Vitor, você é uma grande conquista pro canal aí, cara. Desculpa as brincadeiras, às vezes as piadinhas de mau gosto, mas a gente tem que estar rodeado de pessoas inteligentes para a gente conseguir absorver coisas boas, né? É o seguinte, misoginia, segundo os dicionários, significa repulsa, horror e aversão pela mulher. E eu não conheço ninguém misógino. Porque se eu conhecesse alguém misógino, eu encararia esse cara como um criminoso. Correto? É um criminoso, é um crime você fazer isso com outro ser humano. Que, acima de tudo, mulher não é só mulher, é um humano. É um gênero humano. A gente não maltrata nem animais, vai maltratar o ser humano por ele ser mulher? Agora, por exemplo, eu discordo da posição do olhar que você teve, Vitor, sobre o Islã. O Islã não é, se a gente pesquisar a fundo, não é assim 90% do comportamento deles em relação à mulher, não. Tem muçulmanos que, para você ter uma ideia, eles respeitam muito as mulheres. É que eu acredito que nós estamos vendo a coisa do lado de cá. Nós não estamos vendo do lado de lá. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu discordei daquele trechinho que como é que é o nome dele mesmo? É Beta Sulista. Eu só discordei daquele trechinho. Agora, é óbvio que o comportamento, né, de um muçulmano X ou um muçulmano, ele pode divergir. Eles podem até ter uma visão um tanto quanto revisionista desse trecho, né, porque, religião hoje em dia, cara, tá muito subjetivo. Não, vamos deixar o aspecto teocrático de lado, por assim dizer, tá? Vamos falar do ser humano. O ser humano precisa de religião. O cara, para você ter uma ideia, o cara precisa acreditar até em demônio, até em espiritismo, até em coisas... enfim, desde que o humano é humano, ele acredita
em coisa boa, relacionado à adoração, ou acredita em coisa ruim. É assim. Mas, por exemplo, se vocês já pararam para conversar com um muçulmano e perguntar para ele a visão que eles têm sobre aqueles sheiks, eles falam que aqueles caras são patéticos. Aqueles caras... E não foi só um muçulmano que eu conversei, não. Foram vários. Eles falam que aqueles caras são alguma coisa caricata, sabe? Eles demonstrar aquele poder sobre o dinheiro. Eles não são bem vistos pela sociedade, o muçulmano genuíno, aquele que adora Alá mesmo, realmente, aquele que é seguidor de Alá, né? Então, cara, mas é isso que eu queria colocar, cara. Por exemplo, outra coisa, vamos tentar ver o lado do MGTOW, né? O lado do MGTOW, cara, ele às vezes ele está entrando num universo muito novo, que ele tem poucas informações. Então ele se decepcionou com a mulher, vamos supor, ele se decepcionou com o relacionamento, agora ele se torna MGTOW. Mas é muito novo para ele, entendeu? É o que eu imagino, porque eu sou divorciado, então eu tenho lugar de fala. Eu me desapontei com o relacionamento. Então, se eu olhasse por esse prisma, eu também me tornaria um MGTOW. Entendeu? Mas a gente tem que respeitar todas as opiniões, né? Isso não pode sair do que é normal e sair para o campo da violência, da agressão, né? Como algumas pessoas fazem, né? Vitor, me desculpa, tá? É a minha opinião. Valeu, Quinutão. Muito obrigado, Tranquilo. Muito obrigado. Tranquilo. O linguista do R$5 falou assim: aos 14 anos, quando a mulher passa a oferecer a vagina em troca de favores, ela passa a parar de se desenvolver intelectualmente. O que você acha dessa frase aqui do linguista que dou R$5, o Vitor? Você acha que a partir dos 14 anos a mulher passa a parar de se desenvolver intelectualmente? Você acredita nisso? Lógico que não, cara. É impossível acreditar nisso aí, cara. O desenvolvimento intelectual, a gente não nasce com ele, a gente nasce com a potência, né? Nós somos seres em potencial. Então, se você quiser malhar o cérebro, né? Treinar o cérebro, fazer uma rosca 21 aqui nos seus sulcos, nos seus giros, é lógico que você vai se desenvolver. Agora, se ela só quiser partir por rala e rola, aí ela não vai se desenvolver, é uma coisa óbvia. Mas, acima de tudo, o que deve ficar muito claro é que nós somos seres em potencial, né? Nós não nascemos prontos, muitas das coisas a gente tem que conquistar. Por isso que existe esse negócio aí que a gente chama de ontogenia, né? Que é aquilo que a gente acaba sendo, mas é um ser que foi construído. A gente foi em busca disso aí, até a gente se consolidar, né? Aí entra Sartre, né? Que é aquela coisa da existência que precede a essência, né? E tantas outras definições aí. Sim. Mas eu discordo do linguista. Foi mal esse linguista. Ô, Beto Sulista, você concorda com essa frase da Esther Vilar? Que aos 14 anos a mulher passa a parar de se desenvolver intelectualmente? Você concorda ou discorda, Beto Sulista? Cara, quem é Esther Vilar? Você não conhece a Esther Vilar? Não. Tá bom. Não sei, cara. Não sei em que contexto que ela colocou isso, mas pode ser que isso aconteça com um certo percentual da população, especialmente aquelas de mais baixa renda. Pode ser. Você concorda que com mulher de baixa renda, o Vitor, isso possa acontecer? Cara, tudo vai depender do quanto que ela vai querer ou não buscar isso aí. É igual eu falei, nós somos seres em potência, cara. A gente tem ali todo o potencial para se desenvolver, seja lá qual for a área. Seja, né, qual é a diferença substancial dos homens e dos animais? Né? O que me difere de um macaco, de qualquer outro primata? É que nós somos seres capazes de transcender, né? A gente consegue se erguer bem acima daqueles limites socioculturais impostos, entendeu? Então, vamos supor que aí, né, no caso aí, o Beto Sulis falou que, dependendo da mulher, se ela for periférica e tal, aí é uma questão até meio que estatística, né? A mulher periférica, ela não tem muito interesse nessa questão da vida intelectual. Mas é óbvio
que tem uma ali que vai querer. E essa aí vai conseguir atingir esses objetivos, uma vez que ela dedicou e resolveu buscar isso aí. Agora, é lógico, gente, que se a gente... Mas, ô Vitor, você, se- você concorda com esse lance, tipo assim, ela passa a parar de se desenvolver intelectualmente quando passa aos 14 anos. Você acha que a entrada da mulher no mercado sexual faz com que ela pare de se desenvolver intelectualmente, que tem uma coisa a ver? Sexualidade e inteligência? Você acredita que possa haver? São duas coisas diametralmente opostas na sua visão? Pois é, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando a mulher começa a ter atividade sexual, aí diminui a capacidade dela de evoluir intelectualmente. Isso é errado, é muito errado, cara. Isso não tem a menor base científica, isso não tem a menor. Porque se fosse assim, aquelas mulheres, por exemplo, que são casadas, né, que têm vida sexual ativa e que são cientistas, né? A cada vez que ela se deitar com o marido dela, vai só diminuindo ali a capacidade dela abstrair, raciocinar cientificamente. É groselha, cara. Não tem como ter uma afirmação dessa aí como algo procedente. Né? Isso aí tem inúmeros artigos científicos que desmantelam esse raciocínio, parte ele em 1000 pedacinhos, entendeu? Beto Surista, você concorda com isso? Que com o passar do tempo, a sexualidade está diametralmente oposta à intelectualidade? Cara, eu não sei. O que eu reparo, assim, a gente pode pensar muitas coisas, né? Mas se a gente pegar aí essas atrizes do pornô nacional, né? Elas são extremamente liberais, assim. Você vê que tem algumas que elas têm um vício na emoção do sexo muito forte, assim. Você vê que elas pode ter exceções, mas você vê que o foco de interesse delas, às vezes, não é uma questão de inteligência, como se fosse QI puro e simples, mas o foco de atenção delas, de interesse, é muito restrito a pequenas questões, assim, elas estão o tempo inteiro, parece que esperando de novo aquela emoção, como se fosse uma montanha-russa, assim, que você tá subindo na montanha-russa e o tempo inteiro esperando a hora que vai descer e vai dar um frio na barriga. Às vezes elas passam essa impressão, entendeu? Então, é difícil pensar que uma mulher dessa, tinha uma Elisa Sanches, essas mulheres assim, que elas vão pegar e agora eu vou ler Tolstói porque é importante para a literatura. Coisas que o Ó, homem faz, entendeu? Sim. O nosso amigo aqui que mandou o superchat, ele falou que você não entendeu e ainda espantalhou o argumento. Por favor, tenta explicar qual foi o argumento melhor para ver se o nosso amigo consegue Cara, entender. a única forma desse argumento aí fazer um certo sentido é se, por exemplo, né, um exemplo hipotético aqui, a menininha, né, que estava estudando, estava começando a se desenvolver intelectualmente, né, e um belo dia ela se vê numa situação extremamente hostil, né, financeiramente na sua vida, e aí ela vai ter que passar, ter que, sei lá, usar de outros artifícios para conseguir viver. Aí vamos supor que ela vai e descobre, sei lá, que ela é muito bonita e que o corpo dela vale muito. Aí ela vai oferecer, né, o órgão dela ali, vai oferecer a atividade sexual dela ali a troco de dinheiro. Aí não tem mais escola, não tem mais desenvolvimento intelectual, e aí ela vai estar totalmente refém, escrava dessa questão corporal. Aí sim, nesse caso ela ofereceu, né? E aí ela não vai se desenvolver intelectualmente. Mas olha a situação que ela precisa de estar diante para isso aí fazer o mínimo de sentido. Porque se for somente dentro dessa lógica de que ela começou a fazer, entrou em relação sexual, ela já vai estar começando a ter boicotes mentais do próprio cérebro dela, que vai impedir dela se desenvolver intelectualmente. Como é que isso pode proceder? Como é que um negócio... Eu gostaria até mesmo que o companheiro do Superchat desse uma contextualização mais ampla, né? Que talvez aí eu não estou conseguindo compreender mesmo, entendeu? Sim. Mas então, Beto Surista, você tem mais alguma coisa a contribuir? Bom, deixa eu ler mais um trechinho aqui do Hubbard para esclarecer aqui, que eu achei interessante. O historiador pode fixar o ponto em que uma sociedade começa seu declínio mais acentuado no momento em que as mulheres começam a participar em pé de igualdade com os homens nos assuntos políticos e de negócios,
pois isso significa que os homens são decadentes e as mulheres não são mais mulheres. Este não é um sermão sobre o papel ou posição das mulheres, é uma declaração de fato pura e simples. Acabou? Sim. Tem uma certa lógica por trás aí desse trechinho, né? Porque, de fato, as mulheres antigamente não participavam politicamente, né? Em virtude do fato delas também não irem para a guerra, né? Elas eram pessoas poupadas da participação política. O que é a política? A política, no final das contas, é a arte da guerra. É uma tentativa de você suprimir o outro ali, conseguir obter vantagem sobre ele, e ele não vai querer te cobrar um vacilo ou armar uma vingança para cima de você. Então, as mulheres, ao longo do tempo, elas foram poupadas de participar politicamente por causa dessa característica, entendeu? Ocorre que, assim, com o passar do tempo, com, o fim da Segunda Guerra, com o advento dos baby boomers, né, e tantas outras situações aí que culminaram num estado de coisas onde a mulher é emancipada, a mulher começou a participar. E assim, cara, existe uma gama de origens, variáveis, nuances que a gente pode desenhar, que simboliza a decadência da humanidade, que, né, não tem como a gente negar. Eu acho que o pós-modernismo ele representa, sim, um sinal da decadência humana. O pós-modernismo ele representa a crise do modernismo, né? Quem fala isso, inclusive, é até um amigo meu que é psicanalista. Mas colocar a culpa diretamente no fato das mulheres terem participado, passaram a participar, eu não consigo entender o ponto nevrálgico desse argumento. Eu até compreendo que existia, sim, um estado de coisas onde a mulher não participava, então, por ela não participar, ela não tinha repertório, correto? Então, não tendo repertório, ela não iria saber abstrair muito bem sobre as questões. Mas a partir do momento onde ela foi se inserindo aos poucos, tudo bem. Inicialmente, talvez, elas poderiam ter sido errantes em algumas decisões, né? Se viram emancipadas, poderiam, sim, ter alguns tropeções no meio dessa jornada e no meio dessa ontogenia que estava sendo desenvolvida. Agora, cara, por exemplo, é muito mais fácil eu falar que a decadência da humanidade hoje em dia, ela está muito mais ligada, sei lá, à Revolução Francesa, legado da Revolução Francesa, do que a mulher estar emancipada e participando, sabe? Episódios como esses, assim, para mim, eles deixam uma mácula muito mais visível na história da humanidade do que a emancipação da mulher. Tá bom, amigo. E aí? Tem mais trechinho aí, não? Para eu tentar fazer comentários em cima, comentários reflexivos. Ou tem mais coisa aí? O quê? Não tem nenhuma surpresa guardada aí? Eu achei interessante essa dinâmica. Para mim, ela ficou muito mais interessante que a minha. Porque às vezes eu fico, né, igual eu fiz com o querendo psicologizar o paciente, né? Não é psicologizar, é tentar extrair ali a raiz do problema, sabe? E aí você vai tentando, né? Aí é lógico que você vai utiliza algumas técnicas, tenta induzir o cara, mas não é necessariamente psicologizar. É explorar mesmo o imaginário do cara, é tentar navegar no penseiro luminoso do cara, sacou? E aí, no caso do Beta Pessimista, ele não foi muito colaborativo, mas ele é um cara muito gente boa, eu gostei dele, né? Gostei de conversar com ele. Da mesma forma, também estou gostando de você, estou gostando dessa interpelação aí, eu acho que ela é muito mais produtiva, porque às vezes eu acho que é muito mais interessante eu tentar desmistificar alguns conceitos que são consideradas fontes para vocês aí, do que eu necessariamente tentar quebrar o gelo aí, quebrar a barreira. Mas é isso. Tem alguma outra coisa aí, também eu estou à disposição. Quinutão aí, Quinutão, faz uma
Faz o nosso parecer aí, Knut. Dá seu parecer aí, Knut. Você tinha perguntado para mim se você queria fazer um debate acerca do assunto misoginia. Você está satisfeito com o que foi debatido? Tô, sim. Gostei. É interessante. Você Essa conseguiu dinâmica entender aí. que pela dinâmica dos comentários aqui do meio, a misoginia é vista de uma forma diferente daquela que você vê? Na verdade, não é nem. Cara, eu acho que eu coloquei digamos que uma definição um pouco meio pesada. Talvez eu acho que eu possa tratar a coisa como, sei lá, pessoa, sei lá, anti-mulher, que não quer se relacionar, que não quer se envolver. Porque a aversão realmente, ela é muito pesada. E essas citações aí que ele pegou do Aristóteles, do Hume, né, desse pessoal todo aí, elas são leituras, elas são análises, né? E, enfim, são questões que a gente pode estar trabalhando depois numa visão um pouco mais, sabe? Oi? Alô? Estou aqui. Eu estou aí ainda? Tô. Então, Pois é. Vitor, muito obrigado pela sua participação, Beto Sulista. Obrigado. Até Então, mais. isso aí. Tamo junto. Até a Tamo frente. junto.